Olá, estamos nós aqui de novo. Antes de mais nada, eu peço por gentileza que você deixe o seu like antes que você se esqueça. Se você é novo, se inscreva aqui no canal. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos que também gostam. Isso ajuda muito o canal, porque o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância. E nós estamos caminhando para os 1000 inscritos. Eu agradeço muito quem está comigo desde o começo, enquanto isso aqui era só mato. E agradeço aos novos inscritos que chegaram agora. E hoje o assunto é objetos voadores não identificados. Muito se confunde objeto voador não identificado como uma nave alienígena. Não. São apenas objetos que a ciência, ou os observadores, ou a aeronáutica, ou seja lá o que for, não consegue identificar. Então, eles são objetos voadores não identificados. Eu confesso que na minha vida eu tive alguns avistamentos desde criança. O primeiro de todos, eu lembro que eu era bem pequena. Eu morava não muito longe de onde eu moro hoje, numa rua próxima. E era uma noite de lua cheia, provavelmente no mês de entre maio e julho, que estava muito frio. Eu lembro que fazia um frio tremendo. E naquela noite eu estava, como sempre, em casa com os meus pais. Naquele tempo nós não tínhamos televisão ainda. Era rádio. E meu pai gostava muito de ouvir rádio, minha mãe já gostava de ouvir discos. E naquela noite, a lua estava cheia, linda, linda. E desde criança eu tinha mania de sair no quintal e a porta da cozinha dava direto pro lado onde nasce o sol, onde nasce a lua. E eu, pequenininha, baixinha ainda, ficava assim, admirando. Às vezes eu sentava na porta da cozinha para olhar a lua, de tanto que eu gostava. Até hoje sou muito assim com a lua. Só que naquela noite, o meu pai falou, nossa, tem um luão pro lado de lá. Luão. O que seria um luão? Meu pai, ele era meio caboclão, meio ignorantão, e ele tinha assim, um jeito de falar assim, meio tosco. No que ele falou um luão, a minha mãe também saiu para ver. Os muros das casas, naquele tempo, eles não eram muito altos. Tinha os cacos de vidro no muro, mas eles não eram tão altos. E meu pai me pegou no colo, minha mãe estava olhando, e quando nós olhamos, tinha algo assim. Era um círculo, ele mudava para isso e se dividia em 2 círculos. Seria como uma multiplicação celular, como aquilo que acontece quando você joga óleo na água e fica brincando. O círculo se dividia em 2 círculos. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu tenho essa visão gravada na minha memória como se tivesse acontecido ontem. E nós ficamos um tempão ali olhando. E eu lembro da conversa dos meus pais, tipo, aquilo não é um balão. O que é aquilo? E a cor desse objeto, ele era aquele tom esverdeado, sabe? Aquela luz branco esverdeada. Mas ele estava muito alto para se dizer que poderia ser fogo-fato, aquilo que acontece em locais onde há decomposição, como por exemplo nos cemitérios, que
é chamado de Boitatá. Ele estava num lugar muito alto, porque pro lado de lá é morro. E ele estava muito acima do morro. Então pensa, a lua para cá, aquilo para lá. E isso durou provavelmente uns 20 minutos. No dia seguinte, os adultos da vizinhança e até a criançada estavam comentando. E o meu pai chamou isso de um luão, ou uma lua grande. E eu lembro de vizinhas amigas da minha mãe dizendo que tinham 2 luas. E a criançada dizendo, não, eram 3, né? Porque já que o negócio se dividia, então era a lua pra caramba. A minha mãe até os últimos anos de vida dela, ela lembrava disso. Mas pulando para outra história, bem para frente, eu me lembro uma vez que eu fui na casa de uma parente da minha avó, uma sobrinha dela, em Sorocaba. E tinha uma outra amiga da minha avó que morava no mesmo prédio e nós fomos visitar. E essa amiga tinha um filho interessado em astronomia e também em atividades ufológicas. Tanto que ele tinha luneta e ele tinha um binóculo, daqueles assim, ele dizia que era binóculo de guerra, era um negócio muito, mas muito potente. E isso foi na época, eu diria que foi lá por 77, 78, porque eu lembro que naquela época estava passando a novela Dancing Days, que foi um sucesso, com a Sônia Braga. E esse apartamento deles, a janela da sala, tinha até tipo uma varanda, ela dava direto para o lado onde fica a Fazenda Ipanema, que foi a fazenda de Dom Pedro, onde teve a fundição Ipanema, a primeira fundição brasileira, aquela coisa toda. Hoje uma parte tem um museu, mas uma parte dessa fazenda é onde tem o projeto Aramar, da Marinha Brasileira, que supostamente, eu não sei direito, mas dizem que eles fazem pesquisas assim com energia nuclear. Não sei. Nunca fui a fundo. E o Monte Ipanema, ele... Tem muita gente que fala de avistamento sobre ele. Eu falo Monte Ipanema como os mais antigos, mas atualmente ele é chamado do Morro do Ipanema. E ele é grande, ele é enorme e lindo. E teve assim, desculpa, rinite mesmo. O que nós vimos lá? A lua pro lado de cá. Engraçado que tudo sempre noite de lua cheia. A lua pro lado de cá. O morro pro lado de lá. E esse rapaz, o filho da amiga da minha avó, que se chamava Nelson, já é falecido, ele viu alguma coisa estranha, e ele chamou todo mundo para ver. Daí a minha avó com a amiga dela ficaram tirando um maior sarro dele, e eu fui ver. Eu tinha o quê, 16 anos? Nossa, já estava interessada nessas coisas ufológicas. E o que nós vimos? A lua enorme pro lado de cá, aquela lua meio pálida pro lado de lá. Era um círculo. Era um branco azulado. E quando ele usava quando ele pôs a luneta lá, o binóculo pra gente usar, o que acontecia? Saía de trás dessa lua uma luzinha vermelha, dava a volta, sumia, depois vinha uma verde. A vermelha e a verde. A vermelha e a verde. De repente, puf, sumiu no ar, desapareceu. Ao contrário do luão que subiu, esse negócio simplesmente desapareceu. Mas também 15, 20 minutos, e nós ficamos olhando aquilo.
Aí depois a gente ficou conversando, não sei o que, naquele tempo não tinha internet e as informações eram pouquíssimas, e quando você falava nisso já achavam que você era meio louco, começavam a tirar sarro. E isso foi muito antes da noite oficial dos OVNIs. Mas foram essas duas experiências que me marcaram. Como eu falei, tem alguma coisa lá fora, a gente não tá sozinho. Eu comentava com um colega de escola, tinha uns que tiravam um sarro da minha cara. Já me achavam meio lunática, por gostar muito de lua, então pensa, né? E depois disso, o Nelson, ele me contou uma história que ele veio com um amigo pra cá, acho que foi numa formatura da Faculdade de Direito. E quando eles foram embora, eles foram pela Estrada Velha de Tatuí. Eles estavam em 3 no carro dele. E a Estrada Velha de Tatuí, além dela ter assim, aquela visão maravilhosa do céu, ela tem muita curva. Naquele tempo ela não tinha o asfalto que ela tem hoje. É a rodovia Gladys Bernardes. E eles foram. E numa dessas curvas, ele falou que ele nem estava correndo muito porque eles estavam conversando. Ele foi devagar, o que eles viram? Eles viram numa curva onde tinha bastante eucalipto. Na frente do eucalipto tinham 3 criaturas. Baixas, de olhos enormes e meio amendoados, pareciam que não tinham boca nem nariz. E ele descreveu assim como a pele deles como couro de sapo. Uma coisa meio verde, meio cinza, meio viscosa, porque a hora que o farol do carro bateu neles, foi como se você jogasse luz no couro de um sapo. 3 Greys. Naquele tempo não se dizia isso, que eram Greys. Mas hoje nós sabemos que são Greys. Enfim, isso foi na década de 70 e o anterior, o Luão do meu pai, foi na década de 60, na primeira metade da década de 60. Bom, o meu interesse por isso começou aí, depois não parou mais. Já faz assim, teve uma vez, numa praia. Eu estava numa praia do litoral paulista, chamada Bertioga. Um grupo da empresa que eu trabalhava foi passar o fim de semana, era um feriadão. E nós começamos a olhar para o céu, apareceu um triângulo. E era assim, a luz de cima descia, se juntava com a de baixo, ficava ali. Daí a outra luz subia para o lugar da luz de cima. Daí dividia de novo. E ficou esse passa a passa, formando então nessa. E isso estava bem acima do mar. Também foi algo assim em torno de uns 10 minutos, por exemplo. E essa formação em triângulo, de repente, subiu com uma velocidade absurda. O que dá a impressão diante de tudo isso? Eu não sou especialista em ufologia. Aqui no Brasil, nós temos o Marco Antônio Petit, o Edson Boaventura, o Ademar Gevaer. Eles sabem das coisas. Eles são mestres e eu sou só uma curiosa. Mas o que me dá a impressão, a minha impressão? É que esse povo, seja lá de onde eles vêm, eles estão nos observando, nos estudando. Que como diz a Carol Capel, para eles nós somos apenas aquele macaco que pega o cocô e taca no avião. Mais um bugio que faz isso, né? E
Porque se eles quisessem realmente um contato, eles chegavam chegando. Mas eles estão nessa de observar. Geralmente, isso aparece em lugar que tem montanha, terra, mina, assim, água, né? Praia, represa, sei lá, cachoeira, talvez. Mas a minha experiência é essa. Atualmente eu não tenho nem tanto tempo, nem tanta visão do céu assim para ficar observando. Eu não tenho nenhuma luneta, nenhum binóculo. Mas é assim que a coisa foi. Então essa foi a minha experiência. Os Greys eu não vi, foi o Nelson que me contou. Mas a formação triangular na praia de Bertioga, o Luão na década de 70 e a luz vermelha e a luz verde que giravam em torno de uma luz branca, que parecia uma lua, sobre o morro do Ipanema em Sorocaba. Isso eu estava lá, eu vi. E eu costumo dizer que é assim uma coisa boa, que tem gente que também viu, né? Tem outras testemunhas assim, não precisa dizer, você é louca, tá vendo coisa, tá imaginando. Não, tinha mais gente que viu. Nem todos estão aqui mais, infelizmente. Mas tem muita gente que vê essas coisas. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você tem alguma experiência assim nesse sentido, se você já viu alguma coisa em algum lugar, deixa aqui nos comentários. Vamos compartilhar as ideias para ver quantos objetos voadores não identificados nós já vimos por aí, tá? Eu deixo para vocês assim um grande abraço, um beijo e vamos que vamos. E até o próximo vídeo.